Na tarde da última quarta-feira, o atacante Pedro do Flamengo acabou lesionando, né, o joelho e rompeu o ligamento LCA, né, a pior lesão, né, que um atleta profissional pode ter. E agora ele desfalca o Flamengo e também a seleção brasileira até no mínimo o meio do ano que vem. Mas afinal, quão ruim foi essa lesão, tanto para a seleção brasileira quanto principalmente para o Flamengo? Bem, já matando aqui bem rapidamente, né, o assunto CBF, né, porque eu acho que o menor afetado dessa história toda vai ser realmente a seleção brasileira. O Pedro ele acabou rompendo, né, o ligamento LCA, como eu já falei, uma lesão que é idêntica à que o Neymar ele sofreu há um ano contra o Paraguai lá em Montevidéu e está até hoje sem atuar. Então, mais ou menos a expectativa realmente da recuperação dessa lesão é de um ano, então até o meio do ano que vem, como eu disse, o Pedro ele não irá atuar. O Dorival ele vinha escalando o Pedro como titular para o Dorival, né, ele iria começar o jogo de amanhã contra o Equador, com o Pedro sendo o camisa 9 do time, e o Endrick ele ficaria no banco e provavelmente seria testado no segundo tempo. Cara, essa é uma lesão, assim, bizarramente triste, principalmente por toda essa situação do Pedro. O Pedro, ele vinha numa temporada que muito provavelmente viria a se tornar a temporada mais artilheira da história da carreira dele, né? Ele vai acabar essa temporada com 31 gols e 8 assistências, só que, pô, com certeza nesses 3 meses agora que restam, né, para o fim da temporada, muito provavelmente o Pedro iria fazer uns 5 gols e aí realmente essa seria a temporada mais artilheira da carreira dele. Além disso, né, cara, você tava sendo titular da seleção brasileira. Era meio que a chance de ouro mesmo do Pedro. E essa fatalidade acaba interrompendo tudo isso. E basicamente na seleção brasileira ele perde o que seria a oportunidade de ouro dele talvez se consolidar e brigar fortemente com o Endrick por essa camisa 9. E aí acabou que o Dorival ele convocou o João Pedro do Brighton, que tá fazendo uma boa temporada, né, um bom iniciozinho de temporada no Brighton. Ex-Fluminense, né, também assim como o Pedro. E agora ele vai reforçar o elenco, né, brasileiro para os jogos contra o Equador e o Paraguai, mas muito provavelmente no jogo de amanhã o Endrick será o titular. E agora, né, caiu no peito dele toda essa chance, né, realmente de se consolidar como o camisa 9 da seleção brasileira. Agora a gente tem que falar do Flamengo, cara, que assim, definitivamente, sem a menor dúvida, é o maior afetado de toda essa situação. Cara, você cede um jogador pra data FIFA, né, pra seleção nacional dele, e você perde o seu melhor jogador na temporada, que era o Pedro, sem dúvidas. Todo o esquema do Flamengo, ele é montado para jogar a favor do Pedro, para explorar as melhores opções, né, a melhor qualidade que o Pedro tem a oferecer, e aí você basicamente perde esse jogador, sendo que ele nem estava a seu serviço. O empregador, ele perde o seu contratado, sendo que ele estava fazendo outra atividade, que no caso é servir a seleção brasileira. Aí você tem aqueles mecanismos, né, de ajuda da FIFA que vai cobrir mais ou menos o salário do Pedro durante o período que ele está lesionado. Isso não compensa a perda do seu melhor jogador numa temporada que você está disputando em 3 frontes. O seu elenco ele está totalmente desfacelado por conta de lesões. Assim, o Flamengo agora com a lesão do Pedro ele chegou a 10 jogadores lesionados. Eu vou até citar aqui, né? Vinha, Pedro, Cebolinha, os 3 já estão fora da temporada do Flamengo. Dela Cruz, Michael, Léo Pereira, Varela, Pulgar, que acabou de se lesionar também na seleção do Chile, Gabigol e Arrascaeta. Cara, você já tem 3 jogadores aqui importantíssimos pro Flamengo que já estão fora dessa temporada. E no caso do Pedro é até pior, né? Porque o Flamengo, ele, além de perder o resto da temporada, não vai ter ele pelos próximos 6 meses do ano que vem. E aí, cara, você perde basicamente a sua referência, o seu melhor jogador. O time do Flamengo, como eu disse, ele é montado para o Pedro. E agora o Tite ele vai ter que, mais ainda, se reinventar. Porque além de tudo isso, né, você perde o seu melhor jogador e todo o seu esquema é voltado para ele, então você vai ter que remontar basicamente a forma que o Flamengo joga, porque o Flamengo ele não consegue desempenhar com o Carlinhos, que é fisicamente, né, vamos colocar assim, parecido com o Pedro, só que não tem a mesma qualidade, e definitivamente não consegue jogar com o Gabigol, porque afinal, né, o Gabigol ele é um estilo totalmente diferente de jogador quando comparado ao Pedro. E aí, sendo bem sincero, agora eu só vejo 3 saídas pro Flamengo. E aí eu ainda vou falar sobre competições, porque, cara, o ano do Flamengo vai ser completamente afetado depois dessa lesão do Pedro. Pro atacante em geral, né, você tem 3 saídas, eu diria assim. Cara, tentar matar esses últimos 3 meses de ano com o Carlinhos e vendo o que dá. É um jogador que tecnicamente é muito abaixo ao restante do elenco rubro-negro. Então o Flamengo naturalmente perderia muito com o Carlinhos de atacante. Outra opção é realmente, quando o Gabigol voltar de lesão, você tentar tirar o melhor proveito dele. Você montar uma escalação nova, tentando aproveitar ao máximo o Gabigol. Só que você tem a questão que o Gabigol, ele também, né, tá com contrato para acabar. Mas e aí, né, vai que o Gabigol ele vê isso como uma oportunidade de ouro para realmente reconquistar tanto a torcida quanto a diretoria do Flamengo e cavar essa renovação.
Assim, realmente, pro Gabigol, essa situação, ela é, vamos colocar assim, muito boa. Porque, afinal, cara, agora é você. Porque, viemos a convir, tecnicamente, o Gabigol é infinitamente melhor do que o Carlinhos. Então, eu acho que o Flamengo ele realmente vai ter que apostar e ver se o Gabigol ele consegue voltar a jogar bola, sendo que ele não joga bola há 1 ano e meio. Assim, situação bem complicada. E aí, a última opção, né, no geral, seria você realmente tentar contratar outro atacante. Só que qual é o problema? Onde o Flamengo esbarra nisso? Cara, a janela fechou há 3 dias. Cara, é uma situação dramática, pô. A janela fecha e 2 dias depois, seu melhor jogador é lesionado. Seu melhor atacante, ele fica lesionado. E aí, né, naturalmente o Flamengo, ele tá sondando nomes que estão em free agent, né, que estão sem contrato, e aí chegariam, né, de graça e poderiam ser inscritos, mesmo fora da janela de transferências, né, porque eles ficaram sem contrato no período da janela e por aí vai. E aí surgiram nomes como o Memphis Depay, que eu já falei no vídeo de ontem, que estava sendo oferecido pelo Corinthians, o Corinthians tinha feito proposta, mas ele também foi oferecido ao Flamengo antes de ser oferecido ao Corinthians. Então vai que fecha essa contratação, e assim, tecnicamente seria excelente pro Flamengo, porque você traz um jogador que é um assombro tecnicamente, é um jogador muito bom, e você não teria a questão, né, negativa que você tem pro Corinthians, que é quanto ao dinheiro. Claro, o Memphis Depay também vem sofrendo com lesões, como eu abordei no vídeo de ontem, então você teria que ponderar. Além disso, também falaram do Anthony Martial, né, que saiu do Manchester United, acabou o contrato dele. E aí você esbarra novamente um jogador que tem qualidade, só que o físico é patético e com toda essa maré de azar e também falta de planejamento que eu vou falar no finalzinho desse vídeo, cara, muito provavelmente o Martial também iria estourar aqui e aí você só sai no prejuízo em toda essa situação. O Flamengo ele vai ter que escolher uma dessas 3 vias e ver qual ele consegue ter um prejuízo menor. Porque prejuízo ele já vai ter porque perdeu o seu melhor jogador e perdeu o Pedro, é um baque gigantesco. Diante de toda essa situação, realmente, o Flamengo, eu acho que agora, mais do que nunca, vai ter que decidir quais competições ele vai querer jogar. Porque o Flamengo ele não tem mais elenco, sendo bem sincero, né, por conta de todas essas lesões, para aguentar o Campeonato Brasileiro. Então eu realmente acho que o Tite ele vai acabar sacrificando o Brasileirão em todo esse meio e vai ir pra cima com tudo para a Copa do Brasil e para a Libertadores. O que eu julgo correto, porque agora você tem um elenco muito mais curto, né? O que no início do ano era o melhor elenco do Brasil foi basicamente destroçado por lesões, e atualmente eu realmente não vejo alguma outra saída. Você tem que priorizar 2 competições, né? Que no caso do Flamengo ele pode ser campeão, que são mata-mata, estilo mais curto e por aí vai, e realmente largar o brasileiro e tentar terminar, né, o mais alto possível. Porque agora, mais do que nunca mesmo, não tem como você disputar as 3. E agora, assim, eu sei que muita gente busca culpados para toda essa situação. Aí, agora, eu tenho que falar um fato. Cara, você pode ter sim competência do departamento médico do Flamengo, você pode ter sim alguns processos que foram pulados, porque vamos falar do Pedro. O Pedro, ele foi mais ou menos por sacrifício pro jogo contra o Corinthians, porque ele tinha acabado de voltar de lesão e acabou que 3 dias depois desse jogo ele estourou. Então, você pode ter sim alguns problemas no departamento médico. Só que, mais do que tudo, você também tem um azar muito grande. Cara, 10 lesionados. 10 jogadores que são importantes, assim, vou passar aqui por cima. Vinha, Pedro, Cebolinha, De La Cruz, Michael, Léo Pereira, Varela, Pulgar, Gabigol e Arrascaeta. Nenhum desses jogadores aqui é, sei lá, um moleque da base de 17 anos que mal é relevante pro time. Todos esses jogadores aqui eles são importantíssimos pro time do Flamengo. E todos eles saíram, por lesão, praticamente ao mesmo tempo. Alguns já perderam a temporada toda, que são o caso do Cebolinha, Vinha e Pedro. Alguns vão demorar alguns meses para voltar, que são o caso do Michael. E outros vão voltar mais cedo. Só que ainda assim, a ausência deles é muito considerável. Como é o exemplo do De La Cruz e do Arrascaeta. Assim, o azar, ele realmente é um tema que tem que ser abordado aqui. Porque, cara, é muito raro você ter uma quantidade tão extrema assim de lesões de jogadores importantes ao mesmo tempo. Só que aí você também entra na questão do mau planejamento. Não é só azar. Você não pode só jogar pro universo. Ah, maldito universo, está prejudicando o Flamengo. Não. Você teve um péssimo planejamento do Tite no início do ano. Você colocar o time titular praticamente durante todo o Campeonato Carioca sem dar descanso apropriado para os jogadores, uma hora iria dar nisso daqui. Os jogadores, eles basicamente atingiram a cota física deles no meio do ano, por conta de ter jogado praticamente o estadual inteiro, e agora estão estourando. Então, você tem sim pontos de azar. Mas você também tem pontos de incompetência e de mau planejamento. E nessa parte aqui, por exemplo, o Tite ele tem culpa. Nessa parte aqui, por exemplo, a diretoria também tem culpa. Porque eu tenho certeza que a pressão para o Flamengo voltar a ganhar o campeonato estadual era gigantesca. O que viemos a convir, você quer comparar o Cariocão com a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão? São escolhas. A escolha foi muito mal feita, na minha opinião. E agora,
tá sofrendo as consequências. Então, no mais é isso. Realmente agora o Flamengo ele vai ter que recolher os cacos, porque ele foi o maior prejudicado de toda essa situação. Perdeu seu melhor jogador e agora vai ter que dar um jeito para conseguir tocar o resto da temporada e não terminar o ano sem um título, porque a pressão vai ser gigantesca caso isso aconteça. E realmente vai ter que também dar algum jeito pro ano que vem, só que aí vai ter toda a janela de transferências para realmente contratar um atacante. E a seleção brasileira, né, pô, convoca o cara, lesiona ele e no fim, muito provavelmente não vai prestar nenhum apoio pro Flamengo, que vai recorrer àquela cláusula da FIFA, só que 40 milhões que a FIFA vai pagar, que é o salário do Pedro, cara, não ajuda em nada o Flamengo. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.